Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Yahvé Church. Inscreva-se e deixe seu like para que essa mensagem alcance ainda mais vidas e corações. Agora, prepare-se para receber uma palavra poderosa que vai fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Deus abençoe você e sua família. Abram suas Bíblias em Obadias, capítulo 1, versículo 3. Quem sabe onde é Obadias? Só sabe quem é Obadias quem é crente, viu? Está lá nos profetas menores. Camila. Obadias, capítulo 1, versículo 3. Vou tratar de um tema hoje chamado soberba. A soberba que engana o coração. Esse livro de Obadias, ele é pouco lido. Coloca para mim o fundo. Esqueceram meu fundo aí? O livro de Obadias, ele é pouco lido, mas ele traz uma das maiores advertências espirituais. Nesse teatro que nós tivemos agora, está muito alto. Está muito alto. Peraí, gente. Ao vivo é assim mesmo. Baixa um pouquinho o retorno aqui para mim, por favor. Isso. Melhorou. Amém? Então, nesse teatro que nós tivemos, dentre o querer, a vontade, o eu, nós poderíamos colocar muito bem o orgulho. Concorda comigo? Concorda comigo? Poderíamos colocar o orgulho. O orgulho, meu amigo, ele é uma das principais motivos de discussão, de contenda, de desentendimento, de guerras. E o texto que nós vamos ler agora fala justamente sobre isso. Deus dando um recado através de Obadias, um dos profetas menores. Não que ele seja menor do que os outros, mas quando é chamado de profetas menores e profetas maiores, mas são os livros que são maiores e livros que são menores. Então, os menores livros você encontra ali entre Malaquias, depois de Isaías, Jeremias, ali você encontra os profetas menores. Vamos ler o texto? Mas eu queria fazer algo diferente essa noite. Em reverência à palavra do Senhor, eu queria que você se colocasse de pé para a gente ler junto. E o texto diz assim: a arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que cogitas em teu íntimo, quem poderá me derrubar na terra? Vou ler mais uma vez. A arrogância do teu coração te enganou, ou a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita na fenda dos penhascos, na tua morada, que cogitas em teu íntimo, ou que pensas em teu íntimo, pensas em tua mente, quem me poderá me derrubar da terra? Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida e te pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações, que os nossos ouvidos estejam prontos para receber a tua palavra, que o teu Espírito Santo ministre em nós, e eu declaro o efatá, que se abram em nome de Jesus. Pode sentar. Então, quando Deus dá esse recado, ele estava dando esse recado para o povo da cidade de Edom. Era um povo que se achava invencível. Se você continuar lendo o texto, ali do versículo 4, ele diz, no finalzinho do texto ele diz que você pensa, quem poderá me derrubar na terra? Aí no 4 ele diz assim, de lá eu, Yahvé, te derrubarei. Então, aquele povo se achava invencível, se achava um povo autossuficiente,
O povo que estava acima dos outros. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você: cuidado com a soberba. Cuidado com a autossuficiência. Cuidado com a sua arrogância. Quando você acha que você é melhor do que os outros. Quando você acha que não precisa pedir perdão. Não vou pedir perdão. Eu não fiz nada. Não é ele que tem que me pedir perdão. Eu estou certo. Não, eu vou me rebaixar. Quem já ouviu isso? Eu vou me rebaixar. Lá em minha terra chama as mulher barraqueira, né, Cássia? Me rebaixa, né? Então Edom se achava um povo acima dos outros. Mas Deus deu recado para eles. Você acha que você está acima dos outros, mas eu irei te derrubar. E hoje em dia, a soberba ela continua sendo um veneno nas pessoas, um veneno no coração do homem, um veneno que afasta o homem de Deus. Afasta o homem de Deus. A soberba, querido, ela na sua mente, no seu subconsciente, ele te promete altura, promete que você vai estar acima dos outros. Mas sabe o que ela lhe entrega? Ela te entrega a queda. Daqui a pouco nós vamos tratar um pouquinho mais a fundo sobre isso, que o próprio Provérbios ele fala sobre isso, que a soberba ela precede a queda. Então muito cuidado com isso. A soberba ela te promete talvez uma segurança, mas ela traz ruína para a sua casa, ruína para a sua família. Quantos casais destruindo seus casamentos, destruindo a sua família por causa da soberba. Porque se acha um melhor do que o outro. Porque se acha autossuficiente. Porque não pode pedir um perdão. Quantos casais? E Obadias, voltando para o texto, ele escreve contra Edom. Quem eram os edonitas? Eram os descendentes de Esaú. Quem lembra quem é Esaú? Quem lembra quem é Esaú? Esaú era o irmão de Jacó. Né? Lembra o irmão que trocou a sua bênção por um prato de lentilha, por um guisado. Então Esaú era o pai dessa nação. E quando o texto ele fala assim: olhe, vocês que habitam na fenda dos penhascos, a tua morada é uma alta morada. É porque aquele povo, ele vivia nas montanhas, eles viviam cercados de montanhais. E por causa disso, eles achavam que ninguém poderia vencê-los, porque eles estavam com uma vantagem. Ele conhecia o ambiente, estavam por cima. E geralmente quem está por cima, realmente ele vence uma guerra. Concorda comigo? Mas sabe o que realmente pegou na história dos edomitas? É que quando o povo de Israel, vejam, eles eram descendentes. Eles eram descendentes de Israel, que no caso Jacó, que o seu nome foi mudado para Israel. Ele era irmão de Esaú. Então, essas duas descendências eram para andarem lado a lado. Concorda comigo? Descendência dos dois irmãos era para estarem lado a lado. Mas quando os babilônicos eles vieram escravizar o povo de Israel, os edomitas eles não fizeram questão nem de ajudar. Se achavam superiores. E sabe o que é mais cruel? É que eles ficaram caçoando do povo de Israel. Tá vendo lá? Olha lá. Fraco, tá vendo? Eu sabia. Entende? Eles começaram, eles se alegraram. O texto aqui que eu anotei diz assim: eles se regozijaram com o seu infortúnio. Sabe o que fizeram mais? Pilhou seus bens deixados para trás e entregou aos babilônicos. Veja, um povo que era para ser parceria. Sim, por causa da soberba, por causa do altruísmo, ele entregou a sua descendência para a escravidão. Ou seja, eles confiavam nas suas fortalezas, confiavam nas suas alianças políticas, confiavam nas suas riquezas. Mas a soberba, o orgulho, cegou o coração daquele povo.
e levou aquele povo ao juízo divino. Olha, você que cogita no seu pensamento que está acima e que ninguém vai lhe derrubar, olha, eu vou lhe derrubar. Eu, Yahvé dos exércitos, vou lhe derrubar. Então nós vamos começar a tratar alguns tópicos agora. E eu vou correr porque o horário já deu. Primeiro tópico é: a soberba é um engano mortal. No texto ali que nós lemos de Obadias, o engano, a soberba do teu coração te enganou. O orgulho, ele vive numa ilusão de autossuficiência, querido. A soberba, ela mascara a verdade. A soberba, ela alimenta a mentira no coração. Você andando por aí, achando que é melhor do que os outros, que está acima dos outros. Não que a minha igreja é melhor do que as outras, não, querido. Nós temos o mesmo Deus e servimos o mesmo Senhor, a missão é a mesma. Nós não somos melhor que ninguém, não somos pior do que ninguém, mas nós servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Pai, amém? Glória a Deus. O orgulho, ele não deixa o homem enxergar Deus. E quem não enxerga Deus, não vê um palmo na sua frente, talvez está à beira do abismo. Cuidado com a soberba. Cuidado com o orgulho. Cuidado. Cuidado. A soberba faz o homem acreditar que ele é forte. Até que Deus, ele vem, ele sopra e ele mostra a sua fraqueza. O Espírito Santo, ele é especialista em fazer isso, em mostrar a sua fraqueza. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, se você vive na sua soberba, no seu orgulho excessivo, o Espírito Santo, ele vai mostrar a sua fraqueza e vai lhe mostrar que sem Deus você não é nada. Hoje tem pessoas que confiam nos diplomas, confiam no seu dinheiro, confiam na sua riqueza, no seu status. Eu tenho 10 milhões de seguidores no meu Instagram. Dona Antônia. Querido, você pode ter do mundo todo no seu Instagram. Se você não tiver Deus, você não tem nada. A palavra de Deus diz: olha, eu sou um pobre, cego e nu. Quando o Jó, ele está naquela situação e ele diz: olha, eu vim nu, eu estou voltando nu. Tudo que eu conquistar daqui para frente é lucro. É lucro, eu não tinha nada. Mas Deus, ele me deu tudo. Tudo que você precisa, Deus já lhe deu, querido. Não viva de religiosidade vazias. Mas seja firmado em Cristo. Ele é a nossa rocha, a rocha verdadeira. Aquele que nos mantém de pé, aquele que nos fortalece. Nos dias de luta, Ele é que nos sustenta, meu irmão. Deus, Ele ama os humildes. Segundo tópico, o orgulho precede a ruína. Abra aí comigo Provérbio 16, 18, por favor. Um instantinho aí, abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Todo espírito imundo, em nome de Jesus, toda entidade maligna, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. E eu declaro: saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Provérbios capítulo 16, versículo 18. O texto diz: a soberba
precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Vejam só. A soberba, o orgulho foi o pecado de Lúcifer. Se nós abrirmos ali em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, diz assim, ó: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho d'alva, da alvorada? Como foste atirado da terra, tu que derrubava todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Glória a Deus, não, misericórdia. Isso aqui era Lúcifer. Isso aqui era Lúcifer. Era a palavra de Lúcifer. Subirei e serei mais alto do que o Altíssimo. Oh. Eu hei de subir aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Querido, esse foi o pecado de Lúcifer. A soberba, o orgulho. Ele queria ser maior do que Deus, queria ser melhor do que Deus. O texto diz que por onde ele andava, as suas vestes saíam louvores. Era o mais lindo dos céus. Veja, o cara era conhecido como estrela da manhã, como filho da alva. Cuidado com aquilo que você tem pensado. Cuidado com aquilo que você tem sentido no seu coração. Não deixe que esse pecado ele venha te derrubar. Como nós vemos no texto, a soberba ela precede a queda, ela vem antes da queda. Tem pastores, nós vimos muitos pastores. Não precisa subir não, Tatânia, pode deixar eles aí, não precisa subir não. Muitos pastores que com seu egocentrismo se acham que são super pastores, super crentes, e começam a testar a própria carne. Não, eu não vou cair não, então não tem problema. Não, eu vou dar uma carona para minha irmã, eu sozinho no carro. Cuidado, vigia. Vamos lá, foi o pecado que destruiu Babel, Gênesis 11:4. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todo e jamais seremos dispersos pela face da terra. Veja, o orgulho desse povo querendo subir até os céus para ser honrado pelos outros. Se a nossa maior honra, ela vem de Deus. A nossa maior honra, o nosso reconhecimento, ele tem que vir de Deus. Ele tem que vir do céu. Ah, mas eu dei uma oferta para a igreja de 5.000 reais. E o pastor nem falou meu nome para agradecer. A gente vai ali em Mateus fala assim, que a sua mão esquerda faz, a direita não pode saber. Se você já foi reconhecido na terra, então você perdeu o seu galardão. Quantos pegaram? Vigia. Vamos lá. Foi o pecado que levou Nabucodonosor a pastar como um animal. Daniel capítulo 4, versículo 30 e 31. Comecei a meditar: acaso não é esta a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder? Veja isso. E para a glória da minha majestade. Veja que homem soberbo. 31. E o rei ainda estava balbuciando estes pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou: eis que esta é a tua centena, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Quem se exalta, Deus derruba.
Agora aquele que se humilha, Deus ele eleva. A soberba, queridos, é como se fosse uma escada sem degrau. Sabe? Você vai, sobe nela, mas quando você cai no vazio. Você não vai cair em degrau, você cai de vez. É feio, é triste. Cuidado. As famílias se dividem. Ministérios são arruinados por conta da soberba. Empresas caem, vão à falência por causa da soberba, o orgulho. Porque deixou o orgulho dominar o coração. Não é uma e nem duas, são centenas de famílias, empresas. Elas começam a entrar em falência quando o orgulho ele começa a tomar conta. Agora eu quero deixar algo claro essa noite, já entrando no terceiro tópico. Eu quero falar sobre o espírito da soberba. O espírito do orgulho, ele é chamado Leviatã, a serpente do mal. Em Isaías 27:1 diz assim: então, naquele grande dia punirá Yahvé o Leviatã, o monstro marinho, a serpente veloz, com o golpe de sua espada poderosa, decidida e severa. O Senhor aniquilará em pleno mar a grande serpente que se torce e se enrola. Se você for ali em Jó 41, você vai encontrar também falando um pouco mais sobre Leviatã. Mas Leviatã, ele é uma figura espiritual do orgulho. E a cidade de Edom não era apenas um sentimento que eles estavam sentindo de soberba, de orgulho, mas eles estavam sendo regidos pelo espírito da soberba, o espírito do orgulho Leviatã, da altivez, da resistência contra Deus. Pessoas que vivem na soberba, elas não têm condições de se humilharem diante de Deus. Elas não conseguem se entregar por inteiro por causa do seu egocentrismo. Não, e que eu não preciso de Deus. Eu posso tudo, eu consigo tudo. O esforço do meu trabalho, o meu dinheiro. Esse é o principado. É um príncipe das trevas que ele rege as nações, ele age para inflar os corações, para gerar divisão. Veja, esse principado ele age junto com Jezabel, potestade. Mas como assim, pastor? Ele age em conjunto com ela. Jezabel, ela tem um papel de matar o profético na igreja e o sacerdócio. Mas para que mate o sacerdócio e o profético, é necessário que a soberba esteja lá em cima. Pessoas que não se submetem à autoridade. Pessoas que têm tanto orgulho que não conseguem ouvir a voz de Deus. O chamado profético, ele tem sido morto nas igrejas. Os dons proféticos, ele tem sido morto nas igrejas. Pastores não têm tido. Olhe para mim, esquece o que está acontecendo ali. Olhe para mim. Pastores, eles têm perdido a sua autoridade. E o orgulho de Edom, ele não era cultural, querido, era espiritual. Havia uma força demoníaca alimentando o orgulho daquele povo, alimentando a arrogância deles. Veja só, onde Leviatã ele entra, o coração ele se fecha. A mente se endurece, a comunhão se quebra. O orgulho, diga comigo, o orgulho é o altar de Leviatã. Mas essa noite nós iremos destronar ele em nome de Jesus, amém? Porque principados e potestades, nós não vencemos ele expulsando, mas nós vencemos eles destronando, amém? E quando nós destronamos, nós colocamos quem para ser o rei? Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Esse é o nosso Deus.
Quando o lar, uma igreja ou uma liderança dá espaço à soberba, abre porta para a ação de Leviatã. Mas quando há quebrantamento, arrependimento, esse principado ele perde a força. Quarto tópico, já estou me encaminhando para o final. Estou sem louvor? Estou sem louvor? Misericórdia. O problema da gente fazer uma equipe de cura e libertação e colocar o louvor para fazer parte é isso. Na hora da batalha a gente fica sem o louvor. Mas vamos lá. Abra ali comigo 1 Pedro capítulo 5 versículo 6. 1 Pedro capítulo 5 versículo 6. Quarto tópico é: a humildade atrai a graça de Deus. O texto diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu acho que vou ter que ir lá em cima. Amém. Vamos lá. Me perdi. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Ali em Tiago 4,6 diz: todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Quem é humilde aqui de coração? Diga amém. Eu sou. Aleluia. Então receba a graça do Senhor, receba a alegria que somente o Senhor pode dar, receba a felicidade, a paz, a comunhão que somente o Senhor ele pode lhe dar. Receba o favor do Senhor. Quem se curva diante de Deus permanece de pé diante dos homens. Que essa noite seja uma noite de nos curvarmos diante do Senhor. Que essa noite seja uma noite de quebrantamento. Que essa noite seja uma noite de se humilhar. Que nós venhamos entregar tudo ao Senhor. A soberba até enganou Edom, mas a humildade sustentou Israel. Que você seja sustentado pelo Senhor essa noite, em nome de Jesus. Aquilo que você precisa, que o Senhor ele possa lhe conceder segundo a vontade dele. Se coloque de pé. O Espírito Santo ele nos alerta contra o engano da autossuficiência, contra o engano do orgulho. Quem anda na soberba, querido, ele será derrubado pelo juízo de Deus. Mas quem anda na humildade, ele será levantado pela graça. Amém. Feche seus olhos. Agora, você vai esquecer o que está acontecendo ao seu redor. Você vai esquecer a batalha espiritual que está acontecendo lá em cima. Você vai esquecer quem está do seu lado. Nesse momento você vai olhar para dentro de si. E se há alguma raiz de orgulho, se há alguma raiz de soberba, se há ainda um resquício de autossuficiência, de altruísmo, de egocentrismo, olhe para dentro de si agora, em nome de Jesus. Você vai lá e você vai arrancar isso e vai apresentar a Jesus. Jesus, ainda resta isso aqui. Jesus, eu ainda tenho orgulho, eu não consigo pedir perdão. Eu não consigo me arrepender, Jesus.
Eu não consigo liberar perdão para minha mãe, para o meu pai. Eu não consigo liberar perdão para o meu esposo, para minha esposa. Eu não consigo liberar perdão para o meu amigo, a minha amiga que me machucou, falou mal de mim. Eu não consigo. Eu me acho melhor do que os outros no meu trabalho. Eu acho que ninguém faz o serviço melhor do que eu. Não precisa ser uma grande coisa não, querida. É uma mínima coisa. É pouquinha coisa. Não é muita coisa não que Leviatã ele precisa para minar a sua mente, para minar a sua vida. Ele só precisa de uma coisinha. No outro dia eu falei sobre a cunha. Ele só precisa da cunha dele. E ele vai colocando a pontinha e a brecha vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Daqui a pouco ele já plantou uma raiz na sua mente e no seu coração. Mas você vai pegar isso agora e você vai apresentar ao Senhor. Senhor, eu ainda tenho isso aqui. Peça para o Espírito Santo. Se você não lembra de nada, peça para o Espírito Santo agora mostrar. Espírito Santo, traz a memória, traz aos pensamentos aquilo que eu preciso tratar ainda, aquilo que eu preciso mudar ainda. Espírito Santo, eu preciso de transformação. Espírito Santo, eu preciso de cura nessa área que ainda não consegui ser curado, ainda não fui tratado. Espírito Santo, comece a trazer a sua memória, comece a trazer a sua mente.